então, boa noite. Olha, não reparem que hoje não deu nem tempo de eu ficar linda pra vocês. Sejam bem-vindos, meus salgadeiros e salgadeiras desse Brasilzão. Estão me vendo e ouvindo bem? Me diga aí se estão me vendo e ouvindo bem. Ah, fala aí sim ou não, tá ruim, não tá bom? Fala aí pra mim, como é que tá? Boa noite, gente! Que alegria que vocês estão aqui! Que bom ver vocês! Tá todo mundo me vendo e ouvindo bem? Ah, obrigada, delícias! Obrigada, Bruninha! Gente, muito boa noite, eu tô muito feliz, muito alegre e assim, ó, até com uma palpitação de estar aqui com vocês. E hoje essa live extremamente especial pra gente falar só com salgadeiros e salgadeiras desse Brasilzão que tá muito afim de começar a trabalhar com salgados congelados, tá cheio de dúvida e fica assim mandando pra mim assim, Pri, me ajuda, Pri, me ajuda. Então hoje eu vim aqui com algumas perguntinhas de vocês pra gente responder e se ajudar. Muito boa noite! Eu estou muito grata de vocês estarem aqui comigo, muito feliz por estarem aqui. E eu já vou direto ao ponto, porque assim a gente tem tempo de responder todo mundo que ficar curioso e quiser saber de alguma coisa. Como vocês sabem já de praxe, muito coraçãozinho pra mim aí do lado. Aperta no aviãozinho, chama aqueles amigos, até os concorrentes pra vir aqui, pra ouvir a gente, vai. Chama todo mundo, chama, manda pros amigos, manda pra família, manda pros colaboradores, manda pra todo mundo, pra gente ter um bate-papo assim, muito, mas muito legal hoje sobre salgados congelados. E assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês estão vendo aqui atrás, ó? Então, a minha cafeteria fecha às 8 em ponto. E eu corri contra o tempo pra gente fechar um pouquinho antes pra eu estar aqui. Então, vocês estão aqui, ó, vendo lá o meu delícia, que é o meu cafezinho aqui, que é onde eu sirvo os meus salgados. É onde tudo começou. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, ok? E, ó, já vamos logo, assim, já que a gente já chamou a galera, já estamos todo mundo aqui pra gente não perder tempo. Fala pra mim aí quem já me conhece, quem já sabe um pouco da minha história, quem já me segue há mais de um mês, há mais de 2 meses. E aí, tem alunos aí do SOS Salgadeiros? Tem meus coaches, as pessoas aí que já estão fazendo o meu treinamento? Se tem, manda aí pra eu saber que vocês estão aí, tá bom? Vai ser uma honra falar com vocês. Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora no meu perfil, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Priscila Figueiredo, trabalho na alimentação desde 2009. Assim, uma vencedora, me considero uma vencedora. Já passei por uma falência em 2017 na área de alimentação por falta de conhecimento, por falta de saber, assim, coisinhas pequenas que eu não sabia. E quando eu me vi assim no meio de uma falência, uma montanha de dívidas, colocando em risco aí a minha família, as coisas que me são tão caras, eu tive muita fé que eu poderia mudar e comecei a estudar, a transformar a minha vida e assim nasceu a minha cafeteria, assim eu entrei no ramo de salgados. Eu saí de um restaurante por quilo self-service e vim para a área de salgados. E aí a transformação aconteceu muito rápido. Nem eu sabia que tanta gente amava coxinha assim. E olha que eu sou uma apaixonada por coxinha. Desde 2015 que eu abri o café, a gente cresceu, aumentou, abri fábrica, transformei minha produção. Quem me segue aí já conhece um pouquinho. E comecei a ajudar os amigos, né? Porque aí daí, Pri, como você fez? Pri, como você conseguiu? Pri, o que é que aconteceu? Eu tô numa cidade pequena, gente, onde as pessoas têm muita dificuldade, né, em todas as áreas. E aí eu fui ajudando aqui, ajudando lá, ajudando aqui, ajudando lá. Quando começou a pandemia, que veio fecha tudo, fica em casa, falei, pronto, agora deu ruim, que eu vou voltar lá para aquele lugar horroroso que eu saí,
que nada. Eu falei, agora tá na hora de arregaçar as mangas e mostrar para que veio. E foi aí que nasceu, enfim, uma fábrica de salgados. E eu saí de uma produção amadora, pequena, toda na mãozinha, de modelar. Quem aí sabe bem o que é isso? Batendo massa, ficando com os bração. Quem aí sabe bem o que é isso? Empanando as coisas ali no meio da bagunça, deixamos tudo cheio de farinha. Muito bem, decidimos sair dessa coisa e falar, não, vamos ficar grande, vamos ficar que nem gente grande. E no comecinho da pandemia, eu tirei do papel a minha... Aí, já, Xará, você para com isso. E daí o que eu fiz? Eu falei, não, já que é pra crescer, vamos crescer logo com um pé grande assim, né? Que eu sou meio grande, calço logo um 39, vamos dar um passão bem grande, uma pernona e vamos pras cabeças, né? Loquei um espaço, fiz assim, o dever de casa muito bem feito. E aí comecei a fabricar salgados na máquina, foi a minha grande transformação. E assim, já... Entrando no assunto, se você quer vir para o ramo de salgados congelados, que é disso que a gente vai falar hoje, nós vamos falar de salgados congelados. Porque assim, tem inúmeras formas de você trabalhar com salgados. Mas uma das formas hoje, para quem quer crescer, ter lucro, rentabilidade, mas não quer abrir um ponto, não quer fazer um investimento tão grande, os salgados congelados é assim, o filão assim. Sem dúvida é o filão. E o maquinário me ajudou muito a chegar aí. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de tudo que se precisa. E esse tudo, nós vamos falar disso hoje. E eu saí dessa produção aí de 100 coxinhas por semana, 300 coxinhas por semana, quando vendia muito, pegava uma festa, não podia pegar duas, porque não dava, da pequenininha, pegava um coffee break, não podia pegar mais nada, para 10 mil coxinhas por dia, isso mesmo, 10 mil por dia. E aí, quando você salta assim a sua produção, dá esse pulão, aí vem um outro desafio. Como é mesmo que eu vou vender isso tudo? Como que eu vou estruturar para vender isso tudo? E aí vem o primeiro passo para você que tá aqui. Eu tô vendo, gente, os comentários, vai colocando. No final eu vou entrar, vou responder vocês aqui ao vivo. E assim, o Rodrigo, meu ajudante, tá aqui do lado, anotando tudo, pegando tudo. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou responder, eu vou colocar o conteúdo e a gente vai conversar pra, de alguma forma, você acreditar e dar um passo em direção à transformação que você tá esperando e um dia poder dizer como eu, em meio à pandemia, eu quadrupliquei, tripliquei as minhas vendas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, planejamento. O que acontece? Eu tinha um planejamento para transformar a minha produção em algo maior. E eu já tinha feito isso anos antes. Porque eu falei assim, bom, para eu crescer, quando o meu café chegar nos 5 anos, nos 7 anos, que a gente precisa dar umas mudadas de tempo em tempo, inovar, um dos caminhos será por salgados. Então, o que eu vou precisar? Então eu tinha um planejamento, um plano de ação, um canvas, assim, algum desses palavrões aí, a gente explica bem no meu feed, fica atenta que vocês vão ouvir bastante disso. E aí eu já sabia mais ou menos quais os principais equipamentos que eu iria precisar, que eu ainda não tinha. Eu já tinha, assim, bem determinado. E esse planejamento, ele não pode ser só do maquinário, só do que você vai precisar. Ele precisa ser um planejamento como um todo. Para quem eu vou vender, que tipo de salgados eu vou vender, são salgados de primeira linha, segunda linha, massas com batata, com abóbora, como no meu caso, salgados diferenciados, ou se não, eu vou vender salgados mais simples. O primeiro passo para quem é que eu vou vender? Porque se eu sei para quem eu vou vender,
se é uma pessoa que faz questão de qualidade, ou uma pessoa que faz questão de preço, ou de rapidez, ou de agilidade, ou de entrega, ou de retirada, aí eu vou saber que tipo de produto que eu vou me preocupar. Então o seu planejamento, ele precisa começar lá para quem que eu vou vender. Então, assim, a partir do momento que você planejou para quem você vai vender e o que você vai vender e colocou muito bem determinada a proposta de valor que você quer, se é qualidade, se é agilidade, se é tirar a mamãe da cozinha, se é o que vem aí, então, assim, que tanto de gente do meu hall de amizade, da minha cidade, dos lugares que eu frequento, eu posso atingir num primeiro momento com o mínimo de energia possível. Então, assim, então vamos lá. Gente, olha, eu tenho a escola do meu filho para vender, eu tenho a prefeitura que é na frente do meu comércio, eu tenho o pessoal da igreja. Quem eu tenho para vender? Eu tenho a minha família que é gigante, eu tenho aquela prima, aquele irmão, aquela mãe que trabalha numa empresa grande, que pode oferecer lá. Eu tenho, enfim, aonde é que eu vou vender? Eu vou vender no meu hall de amigos, tá? O meu hall de amigos gosta do quê? Precisa desse planejamento. Gosta de uma embalagem bem bonita, eles adoram rede social, então tem que ir bem bonita para eles me ajudarem a vender mais e postar mais e tirar mais foto. Então eu vou precisar planejar embalagem, entrega, como vai ser a apresentação do meu produto. Tudo isso, o planejamento, ele precisa ser bem vasto. Planejei para quem eu vou vender e o que eu vou vender e como as pessoas vão saber que agora eu vendo salgados congelados, ou se eu já vendo há muito tempo que eu quero mais gente para comprar os meus salgados congelados e eu já planejei como é que eu vou atingir essas pessoas. Se é com marketing, se é com Instagram, se é com Facebook, se é com carro na rua, se é com panfleto, o que é que eu vou fazer? Se é o padre falando lá na igreja, o pastor falando, se é mandando para uma pessoa que é famosinha na minha cidade comer e divulgar para os outros, qual vai ser? Aí entra como é que eu vou fabricar essa quantidade de salgados. E aí entra, além dos maquinários, os armazenamentos, né? Quantos freezer eu vou precisar? O freezer é uma dúvida muito grande para quem trabalha com salgado congelado. Eu recebo uma pergunta muito frequente assim: Pri, eu faço com freezer ou eu preciso de um ultra congelador? Muita gente me pergunta sobre isso. O ultra congelador é um equipamento caríssimo. Caríssimo. E se você já chegar precisando, achando que, mas eu vi, fulano falou e eu participo de um grupo e tem que ter ultra congelador, sim, tem que ter, mas de cara, não. É importante, mas de cara não precisa. Você precisa de um bom freezer e que esse freezer não viva sempre lotado. É muito importante isso. Porque assim, porque o ultra congelador, para quem não conhece ou para quem já conhece, o ultra congelador, ele vai congelar o seu produto de 8 a 17 minutos, se for pequeno, e dependendo da marca, enfim. Mas no máximo em 2 horas, a sua produção está 100% congelada. No que o ultra congelador ajuda? Bom, ele mantém as propriedades de fresquinho, ele inibe assim qualquer tipo de contaminação. Aí, não tem ultra e não é assim essencial para começar a trabalhar, e dá para trabalhar muito tempo, Rafael, sem o ultra. Perfeito, olha aí. E aí assim, e eu me virei também muito tempo sem ultra congelador, mas muito mesmo. E aí daí assim, o que acontece? Priscila, mas uma câmera fria é melhor? Depende da quantidade que você vai vender. Às vezes, se você só tem uma câmera fria e de repente deu um problema e eu não tenho mais freezer ou outras coisas para colocar, eu corro o risco de, em uma situação, perder toda a minha produção. Então eu não aconselho uma pessoa a ter só uma câmera fria, por exemplo. Então, o ultra congelador, ele serve para isso, que eu disse, né? Para quem vende congelados já pré-fritos, que é o meu caso, que eu também vendo assim.
Vai ser para uma próxima live esse assunto, mas eu também vendo. Ele é muito importante porque depois de pré-fritar ele congela muito rápido, segura até o gostinho de crocância de fritura. E para agilizar a sua produção. Então, tipo assim, os meus freezers estão abarrotados, mas eu tirei do ultra empedrado em 2 horas, ok. Ele pode vir para cima que ele não vai descongelar. Fechou? Beleza. Se eu tenho freezer, o que é importante? Que eu tenha mais de um, para se um der problema eu ter o outro. Se a minha produção é super grande, eu tenho que ter 5, 6, 7, 8 freezer. Que um dos meus freezer estejam sempre vazios no dia de produzir. Por quê? Porque se eu produzir hoje com o meu freezer vazio e eu não tenho ultra, eu vou colocando, vai congelar muito rápido. Vai congelar extremamente rápido. Em seguida dos freezer, eu falo de bandejas, aonde você vai colocar o seu salgado que acabou de ficar pronto. Então vamos lá, modelou, seja na mão ou na modeladora, eu faço o quê? Eu vou colocar num lugar para ele congelar. Muitas pessoas têm aquelas caixas tipo Tupperware toda fechada, mas empilha tipo 300 salgados numa única Tupperware do pequeno. O que vai acontecer? O de cima, os da beiradas vão congelar, mas o do meio ele vai demorar muito para congelar. E o do meio pode estragar, pode azedar, dependendo do manuseio, o tempo que ficou manuseando, o clima que tá, entendeu? Depende muito. Gente, se eu estiver falando muito rápido e se não tiver legal, fala aí, Priscila, calma. Se não tiver bom o conteúdo, por favor, tá bom? Eu tô adorando o que vocês estão colocando embaixo, que usa freezer, que vocês estão aí também conectando aí com as pessoas, porque quem já tá em dúvida já passa a seguir vocês também e já ajuda, tá? Então, se não tiver legal, fala que o Rodrigo me chama aqui, eu paro, tá bom? Então vamos lá, as bandejas. Eu uso na minha produção, vocês vão ver em alguns vídeos meus, uma bandeja baixinha de 7 centímetros e toda vazada, toda cheia de furinho. Por quê? Eu coloco uma única camada e elas encaixam uma na outra, elas têm um encaixezinho um do outro. Eu posso tirar uma foto amanhã e postar, se vocês quiserem. Pra quê? Pra ele ficar pouco, o resfriamento entrar bem no meio e congelar muito rápido. Muito rápido. Então, eu prefiro as vazadas, aquelas caixas vazadas. E eu prefiro as mais baixinhas, não tão altonas, para o do meio ficarem todos congelados por igual. É assim como eu prefiro. Aí, ó, também tem gente que usa, é bem mais rápido, muito mais rápido. Ai, que legal que vai chegar. Ai, é muito bom quando chega a modeladora. Bom, passado de bandejas, a gente vem pra congelou. Ok, o que eu faço? Não deixe o seu produto congelado dentro do freezer muito tempo sem embalar. Não faça isso, por favor. O freezer, gente, ele mesmo congelado, tudo, ele pode pegar contaminação. Pra quem sabe, pra quem tem Nutri, eu tenho uma, vou falar ao vivo, muito chata. Né? Elas são chatas, né? Elas gostam de tudo perfeito? Pois é. O que acontece? Olha, coloca em forma de alumínio, também fica muito rápido para congelar, legal. O que eu faço nas embalagens? Gente, tá congelado, congelou, não vai, assim, tem que estar bem congelado, porque senão, o que vai acontecer? Eu posso empacotar e fazer uma pilha e, não ficou congelado direito, amassa meu salgado, fica tudo feio. Coxinha tem que ser redondinha, bonitinha, assim, ó. Coxinha tem que ser assim, ó. Coxinha tem que ser assim, ó, bonita, mesmo depois de frita, tá vendo? Ó, do começo ao fim. Coxinha não pode ser amassada, feia, não. Tá? Salgado tem que ser bonito, porque não basta ser gostoso, tem que ser bonito, tem que ser bom pros olhos. E aí, daí, o que eu faço? Congelou, ficou durinho, eu já vou logo pras embalagens, gente. Eu coloco nas embalagens já da forma que eu vendo, tá? Então, assim, Rodrigo, pega pra mim um saquinho aqui, por favor. Então, assim, eu vendo de 3 formas. Eu vendo centro já frito, eu vendo em 50 unidades, que é em quilo peso, que é 1 quilo, que é 50 unidades. E eu vendo assim, ó,
que é 20 unidades, que quem me segue aí já vê que é a minha embalagem queridinha, do queridômetro. Então, o que que eu vou lá? Eu tenho o datador que eu pedi já pro pessoal do marketing colocar para vocês tudo. Ó, o datador, eu vou lá, já coloco data, tudo bonitinho, já embalo, selo e já armazeno assim. No máximo 24 horas depois de ter fabricado. Eu não gosto de passar 24 horas, não gosto. Dentro do freezer e abre e fecha e coloca coisa e tira coisa. Não gosto. Contaminação cruzada na alimentação é algo muito preocupante. E aí você tá com a mão lá, você vai e põe a mão aqui, não tem jeito, gente. A gente sabe que não tem jeito. Às vezes tá de luva, às vezes não tá de luva, às vezes arranca a toquinha e, ó, enfim. Eu, no máximo 24 horas. E aí daí eu vou para as embalagens. E por que que eu tenho várias formas de embalagem? Porque assim, eu vendo muito o cento, às vezes, mesmo no congelado. Eu quero um cento misto. Vou levar para minha casa, vou pôr na airfry, vou tal. Ah, a gente tem aí como colocar. Depois o pessoal do marketing manda para você, onde eu faço as embalagens, tá bom? O que que eu faço? Aqui vão 20 unidades, cada pacotinho desse. Então, eu sempre vendo pra pessoa assim, você vai comprar um cento de salgados, você pode comprar até 5 sabores. Porque não vai mudar em nada a minha vida. Eu quero um quibe, uma coxinha, um não sei o que. Beleza, leva um pacotinho de cada um. A pessoa vai abrir em casa, abre um, fez todo. Também não vai dar contaminação lá na casa da pessoa. É bom você pensar nisso também, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comprei e estragou. Mas aí a pessoa comprou um único pacote com 100 unidades e ficou tirando de 5 em 5, enfiando a mão suja lá dentro. E fala que foi você que vendeu o trem ruim. Não, acontece, já acontece. Então vamos nos precaver o máximo nas embalagens. Aí assim, quando eu vendo para buffet, pra gente que compra 1.000 salgados, 2.000 salgados, 3.000 salgados, o que que eu faço? Eu embalo de 50 e 50, meio cento e meio cento, que é uma outra embalagem que eu tenho, que tem um rios meu aí, o meu crescimento com as embalagens. Lá, vejam ele que vocês vão ver todas as embalagens que eu tenho. Embalei, tá tudo muito bem etiquetadinho, Pri, eu não tenho isso aí, sem problemas. Tem saquinho de bobina? Tem bobina? Excelente. Põe na bobina, fecha muito bem fechado e etiqueta. Gente, etiqueta é simples. Compra uma etiqueta de freezer, um rolinho assim, às vezes custa muito barato, sai 6 centavos. Uma etiquetinha, data de fabricação, data de embalagem e qual é o sabor. Embala, sela bem seladinho. Não compra aquela bobina gigante que vai caber 100 salgados, não. É uma economia que lá na frente vai ficar pior. Você rasga a embalagem, frita um pouco, dá um outro nó, rasga de novo, dá um outro nó. Compra menorzinhos, compra sacos menores. Assim, olha, geralmente eu vendo um cento em 3 sabores. Então embala de 30 em 30, de 40 em 40, de 50 em 50, de 20 em 20. Então compra a bobina menor, pra hora que eu abrir. E não tem aquilo assim, vai lá, abriu, pôs lá do lado da fritadeira. Frita 30. Frita 30. Aí os outros 70 ficaram lá, perdendo qualidade. Volta pro freezer, depois pega, leva. Faz sentido, gente? Vocês que são feras aí, meus salgadeiros maravilhosos, faz sentido? Faz sentido? Se faz, fala oizinho pra mim. Não me deixa sozinha aqui não, que eu não gosto. Vamos lá. Etiquetei, congelei, armazenei. Vamos embora para as vendas? Como é que eu vou fazer para vender o produto congelado? Para esse tipo de produto, qual é a comunicação do produto congelado? Totalmente diferente do produto pronto, gente. A sua comunicação do congelado, ela tem que ser... Que jeito? Você que não quer trabalho, você que tá cansada e que tem filhos e que quer um lanchinho da tarde fácil, à mão, leva para sua casa, vai estar lá no seu congelador. Facilita a sua vida. Essa é a comunicação para quem já compra congelado. Você que vai viajar e que vai deixar em casa pessoas que precisam de alguma coisa, a sua comunicação, como é que o seu cliente
vai saber é justamente o que é que faz com que ele compre hoje lasanha congelada, como é que ele compra marmita congelada. Uma pessoa que compra coisas congeladas prontas, ela quer praticidade com qualidade. É isso aí, Michele, com qualidade. Então, como que vai ser a sua venda para essa pessoa? Eu gosto muito e tem no meu canal do YouTube, que tá pequenininho ainda, mas esse vídeo tem lá no meu canal do YouTube do Café e Tudo, que é assim, eu tenho muitas pessoas assim, Priscila, estourou tudo os meus salgados. Gente, quem já passou por isso? Destruiu os meus salgados. Gente, apesar de parecer muito simples fritar coxinha, fritar salgado, não é não, viu? Tem um jeitinho certo. E qual que é o jeitinho certo? Muito bem, eu explico para os meus clientes e eu tenho um vídeo, eu na cozinha da minha casa. Então, se você comprar o meu salgado congelado, o que eu faço? A pessoa comprou no WhatsApp, eu mando o link do vídeo. A pessoa comprou no iFood, eu mando o link do vídeo. E tem mais. As minhas próximas embalagens, a minha próxima leva de embalagem vai ter o QR Code na embalagem. Como fritar o seu salgado. Além disso, eu desenho para a pessoa. Olha, não é não que eu não acho que a senhora não sabe fritar salgado, mas sabe o que é? Os meus salgados, ele tem massa de batata. Ó como é macio, ó. Ó, ele tem massa de batata. E ele é muito recheado. E o que pode acontecer? Pode acontecer de repente ele estourar, machucar uma criança, machucar alguém, uma senhora perto. Às vezes a vovó, imagina você que a vovó foi lá no mercado e comprou porque vai receber o netinho. E foi lá e frita igual fritou a mandioca. Não vai funcionar, gente. Não vai ficar bom. Então, o que eu falo? Eu desenho. Olha, é importante que você ponha uma panela pequenininha, um pouco mais alta, que os salgados sejam cobertos de óleo, que não fique muitos, para não esfriar. Eu faço assim, eu desenho para a pessoa. Então, uma dica para quem vai começar a vender salgados congelados é assim: primeiro, faz todo o passo a passo e assim, se planeje para longo prazo vender salgados congelados pré-fritos. Eu vendo assim hoje porque o pré-frito não vai dar essa dor de cabeça de estourar de nada congelado. O que vai acontecer? A pessoa vai pôr 3 minutos na airfryer e ficou pronto. 12 minutos no forno e ficou pronto. Rô, ali embaixo tem um pacote de salgado com pré-frito congelado. Deixa eu mostrar, por favor. Então, é uma coisa que, para quem vende salgado congelado, precisa se... Não, embaixo tem coisa bem grande dele. Não tá aí, será? Não tá. Gente, desculpa, o meu pré-frito não tá aqui. Tá no outro freezer, mas não faz mal não. Eu mando foto depois pra vocês, tá bom? É só pedir aí o pessoal, minha equipe tá toda aí, eles mandam pra vocês tudo que vocês precisarem depois. Ai, que bonitinha. Ai, meu Deus. Eu fico até ó. E aí, daí assim, eu acho muito importante você se preocupar com a fritura, sim, de ensinar, sim, de fazer na etiquetinha, pensar na etiquetinha ou na embalagem, o modo de fazer, ou para quem gosta, para quem se sente bem, fazer um vídeo ou pedir para alguém fazer um vídeo da família, como fritar, mandar, porque isso aí vai te economizar um longo caminho, Fora que assim, eu conheço empresas grandes mesmo, que tiveram problemas de pedir indenização. Porque, estourou e machucou e feriu e foi não sei o que, na embalagem não estava explicando. Então assim, você vai se livrar de um problema a longo prazo. Pessoal, como é que tá até aqui? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma coisa aí que quer saber mais? Me fala. Deixa vocês falarem um pouco, eu já falei tanto. Alguém tem uma curiosidade sobre salgados congelados, como fazer? Alguém aí falou sobre padronização. É indispensável padronização quando você quer crescer. Indispensável. Padronizar é uma receita de sucesso. O que acontece com as empresas de alimentação que têm um sucesso absoluto de venda hoje no mundo? McDonald's, Burger King, Pizza Hut.
O que que é? Já vou falar. O que que é que faz? É que não importa se eu tô no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, não me importa. Eu vou comer o mesmo Big Mac. Se você não padronizar, e aí, gente, olha, vocês aí abrem o coração. Eu já passei por isso também. A gente tem um amor pelas nossas receitas. E a gente não quer, a gente acha que tem que pôr num cofre. Só que, gente, não adianta. Hoje, receita é a coisa mais fácil de ter boa hoje. O que você precisa é ter a sua receita literalmente desenhada. O passo a passo. Eu faço assim, tantos litros de água, quando ferveu, tantos quilos de farinha, 3 gramas de sal, 3 gramas, é 3 gramas, eu tenho que ter balança de precisão na minha produção. Eu tenho que ter tudo muito fácil de pesar. Eu tenho que ter pegador nas coisas de uma forma que vai facilitar na hora e melhorar a minha produção. E eu não sair. E eu ainda faço mais ainda. Eu mesclo 3 marcas. 3 marcas de farinha, 3 marcas de catupiry, 3 marcas de margarina, 3 marcas de tudo. Pra quê que eu faço 3 marcas de tudo? Porque uma ficou muito cara. Não vai dar, eu vou para outra opção, que não vai mudar a minha receita, não vai perder qualidade. A outra ficou, o trigo não veio bem, tá úmido e tal, porque trigo, gente, muda de lote para lote. Todo mundo aí que trabalha com salgado sabe me falar. E a terceira massa é tipo assim, puxa, não tem, tá em falta no mercado, então eu tenho 3. Vamos lá, alguém me perguntou, salgados pré-frito, quais eu faço? Vou responder sobre isso. Bom, eu faço de pré-frito bolinha de queijo, bolinho de carne, coxinha de carne seca com massa de abóbora, coxinha de frango com catupiry e enroladinho de salsicha. Não é muito meu público, eu faço muito pouco, mas eu faço também se alguém me pedir. Mas os principais que eu faço são esses: risoles de presunto e queijo, bolinho de carne, bolinho de queijo, coxinha de frango, coxinha de carne seca. São os sabores que eu mais faço. E para todos eles, o processamento é o mesmo. Para quem quer vender pré-frito, a coisa mais importante, você tem que adicionar à sua receita amido modificado. Não sabe onde encontrar? Pesquise. Os meus alunos do SOS Salgadeiros recebem o meu caderno de receita, os meus fornecedores, tudo sem ganhar nada. É para ajudar mesmo. E aí tem que ter amido modificado. Por que amido modificado? E o que eu uso, existem 2 tipos, os 2 são bons. Para minha realidade, o que ficou melhor foi o amido modificado a frio, que é o mesmo do pão de queijo. Por que o a frio? Porque assim, ó, o que acontece com o amido modificado? E eu coloco na massa, não pode ser amido normal em hipótese alguma. A sua massa vai ficar puxenta, parecendo... Não vai ficar macia, sua massa vai ficar borrachuda. Amido normal, de jeito nenhum. Só o modificado. E como é muito, mas muito pouco que usa, fica muito barato. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas amido modificado é tão caro. Eu falo assim, minha filha, mas você vai usar 70 gramas para fazer 1.500 salgados? Você vai demorar muito tempo para usar. Eu compro um pacote de 20 quilos, dura um monte de tempo. Então, não é muito. E aí, qual é a proporção que você vai usar de amido modificado? 3% da sua massa de amido modificado. Então, para facilitar a vida, a minha massa tem 1 quilo, eu uso 3 gramas de amido modificado. A minha massa tem 10 quilos, eu uso 30 gramas de amido modificado. Ok? Não é pela quantidade de farinha, é pelo peso total da massa pronta. Não é pela farinha. Então, vamos lá. Eu fiz a massa, pronta, a minha massa pesa 35 quilos. Eu vou lá e ponho 3% disso, que é 95 gramas. Entendeu? Que é 100 gramas, perdão. Então, é isso aí. Não é pelo quilo da farinha, é pelo quilo da massa toda pronta.
3%. E no recheio? 3%. Então eu fiz recheio para passar, para fazer um monte de coisa. Eu vou lá e coloco depois de pronto, depois de tudo, eu polvilho assim, mexo a maceira desligada. Não é para ele processar o amido, não é para ele esquentar, é cru. Por quê, Priscila? Por quê? Você vai fazer o que com esse salgado? Você vai pegar ele, deixar ele... Como que a gente faz o pré-frito? Eu fiz o pré-frito, não frita em seguida. No mínimo 2 horas depois, no mínimo, a massa tem que assentar. É que nem quando você sova muito. Você sova muito, você tem que esperar a massa encorpar e assentar. Muito bem, passei na máquina, levei para o freezer. No meu caso, levo para outra. Muito bem. 2 horas depois, eu vou lá e frito. Como que eu, Priscila, frito? Eu tenho fritadeira de esteira, que não precisa comprar, gente. É caríssimo. Para começo, não precisa comprar, beleza? Eu tenho por causa do tamanho da minha produção. E ó, demorei para ter, tá? Beleza, fui lá e fiz o que na fritadeira? Choque, gente, ó. Fritadeira a 200 graus, assim, ó. 190, 200 graus, um susto. Aí, gente, tem que deixar escorrer. Pelo amor de Deus, não me leve pro freezer daquele jeito. Não me coloque numa embalagem daquele jeito. O que que eu faço? Eu abro uma tela bem grande e coloco os salgados todos e deixo pingar. Ainda ponho assim, ó, um ventilador assim, sabe? Pra o mais rápido possível evaporar. Evaporou, caiu bem, o que eu faço? Freezer de novo. Congelou a embalagem, o mesmo processo que vocês estão acostumados. O que vai acontecer com o amido modificado? Eu deixei ele cru na massa. Eu não esquentei ele. Estão me acompanhando? Quando ele vem para o pré-frito, ele fez a função do amido. Quando a pessoa aquecer de novo, ele não vai deixar dar líquido, nem na massa, nem no recheio. Evita estourar, evita rachar, evita o recheio ficar aguado, sabe? Porque congelou, e aí fica cremoso. Fechou? Então tá, qual é a próxima pergunta? Alguém me perguntou para 1 quilo de farinha. Então, olha, a sua massa não é só 1 quilo de farinha. Sua massa é farinha, mais água, mais leite, mais margarina, a sua receita completa. Então vamos lá, a sua receita completa pesa 5 quilos. Você vai pôr 3 gramas de 5 quilos. Então 3 vezes 5, 15, são 15 gramas. Fechou? Beleza, próxima pergunta, porque a gente tem mais 12 minutos. Próxima pergunta. Quem mais aí quer saber? Você passa a marca dele? Eu não entendi. Do amido? Passo sim. Passo sim. Eu compro amido modificado online na Adicel. É uma empresa de Minas Gerais que distribui pelo correio e por transportadora para o Brasil inteiro. Você compra o saco, seja de 1 quilo, de 5 quilos ou de 25 quilos. Eu só compro de 25 quilos. Você pode fazer um cadastro e pedir para ser atendido. Gente, eu não ganho nada da Adicel para fazer isso, tá? Você pode fazer um cadastro e pedir para ser atendido pelo WhatsApp. A menina vai te passar tudo isso, vai vir com tudo. E tem mais, eles mandam até amostra, dependendo da quantidade que você for comprar. O que eu fiz? Eu fiz a minha primeira compra online com 500 gramas. Fiz todos os testes, tudo. E depois comprei 5 quilos, aí deu certo. Aí fui e comprei 25 quilos e agora eu só compro deles e aí eu só faço recompra. Ele entrega no interior da Paraíba, porque ele entrega via correio. Se correio chega aí, acredite, ele vai te entregar. Ele vai. A Adicel vai entregar. E eu compro amido modificado a frio. Gente, eu atendo uma moça que vende salgados na Suíça. E ela lá, para encontrar amido modificado, foi super difícil. E assim, mudou totalmente, tá? O jeito. Fora que ele aumenta a vida útil.
ele é uma química, o amido. Então, ele ajuda, assim, a não oxidar a massa, sabe? Escurecer massa e tal. Bem bacana. A melhor farinha para empanar salgados, depende. Sim, eu faço com grande. O pré-frito, né? Não o cru. No cru não se coloca amido modificado. Aqui, ó. Ó o meu salgado grande aqui, ó. Eu uso a mesma massa pro grande e pro pequeno. Ó, o grande. O pequeno, ó. O grande e o pequeno. Tá vendo? Sim, quem não tem máquina pode também. Não tem importância, não. Não tem. Faria fina, melhor? Fina? É fina, Paty? Ou é finja? É marca? Olha, eu uso a Zini, a farinha de trigo Zini. Assim, gente, ó, deixa eu explicar bem. A farinha de trigo Zini é uma farinha de trigo mais caro, de empanamento mais caro, tá? E aí daí vai depender muito do seu público, tá bom? Então eu falo, faça teste. Eu uso a Zini e a minha ela dá uma crocância, ela não deixa encharcar. Tem uma série de coisas que ajudam bastante. Qual que é a pergunta? Se com a máquina os salgados têm a mesma textura do feito à mão, do artesanal. Gente, ótima essa pergunta. Alguém fez essa pergunta que o Rodrigo me passou aqui. Salgados feitos na máquina e feitos na mão têm a mesma textura. Não tem. E vamos lá, se você quer crescer, se você quer deixar de ser escravo da sua produção, se você não quer ser refém de funcionário, de pessoas, você precisa da máquina. Você precisa muito da máquina. Acontece que você vai precisar reestruturar a sua receita para você. É Zini com I. Zini. Você vai precisar. Depois fala de qual estado que você é. Se for de São Paulo, eu passo o mesmo fornecedor que vende para mim. O que vai acontecer? Olha, gente, a minha história com máquina é bem longa, então não vai resolver eu contar aqui agora. Vai ficar para um outro dia. Mas o que você vai fazer? Você vai ter que adaptar a sua receita para a máquina para ela ficar boa. Nisso você vai ter que fazer teste, gente. Teste. Mas o teste que eu falo, gente, tem gente que vai fazer teste, faz 100 kg de massa, 30 kg de massa. Não, gente. Teste é uma receita sem tempero para não gastar tempero, sem... Sabe assim? Faz uma receitinha, vai lá, passa na modeladora, que tem problema de azedade, nada, frita, prova, vê se ficou melhor, se não ficou pior. Entendeu? A partir do momento, e tem mais, a sua modeladora vai chegar, Patrícia? Olha, eu passei 3 meses quase chorando em cima de uma máquina até a minha receita dar certo. E eu tive muitos desafios. Mas a hora que eu venci todos eles, 6 meses depois que eu tava craque, ninguém me segurou mais. Então a gente vai precisar, assim, ó, ir de uma boa máquina. Alguém perguntou qual é a melhor máquina, eu sou suspeita, eu sou parceira da Bralix. Pra mim, sem dúvida, a melhor máquina de salgados do Brasil é a Bralix. Eu, quando fui comprar a minha, eu fui em tudo que é fábrica. Eu levei receita, recheio, fiz teste. Faça um teste antes de comprar. Faça um teste antes de comprar a máquina. Leva massa, leva recheio, olha o pós-venda. Gente, eu tenho máquina na minha produção que não é da Bralix, é de um concorrente que se diz melhor que a Bralix, foi mais caro que a Bralix. E, o pós-venda horrível. Na Bralix eu sou suspeita mesmo, assim, porque eu gosto muito da Bralix. Nossa, que pena que você vendeu. Que pena que você vendeu. Não venda, não venda, não venda. Sabe? Nossa, dá pra mudar. E aí, assim, ó, o que eu falo? O que vai mudar? É possível ficar gostosa? É possível ficar até mais gostosa. Até mais. Só que a quantidade que a máquina sova, gente, é muito maior do que a mão. Ai, não vou te responder essa pergunta, porque eu não vou falar de um fornecedor que eu não conheço e tal. Eu testei e pra mim não valeu. Mas assim, é tão pessoal isso, eu indico a Bralix.
Mas assim, eu tenho a Bralix, inclusive. Eu tenho um trio da Bralix que eu amo. Empanadeira, maceira, tudo da Bralix. E eu não abro mão, assim, do pós-venda da Bralix, da manutenção da Bralix, eu não abro mão. Da Maria da Bralix, que ela é maravilhosa, que ela ajuda muita gente, então, não sei. E aí, daí assim, o que é importante pra você, assim, a máquina vai padronizar 100% a sua receita. Então, ó, eu vou jogar na roda. A minha receita inicial lá tinha água, tinha leite. Isso, eu tenho uma aluna. Então, assim, ó, a minha receita lá tinha leite líquido, Teta Pak. Tinha batata, eu amassava batata, tal. E não tinha amido e tal. A minha receita atual, não uso mais batata, uso floco de batata, porque batata é natureza. Um dia ela tá aguada, um dia ela não tá. Vai interferir no padrão. Não uso mais leite in natura, uso leite em pó. Então, eu precisei mudar. E eu precisei aceitar mudar. Foi muito difícil, vou falar pra vocês, foi muito difícil. E aí, a partir do momento que eu cheguei na receita, aí é manuseio da máquina, sabe? Porque, gente, depois fica igualzinho cozinha, sabe? Assim, mas se eu mexer a minha panela assim, fica mais gostoso. Sabe aquilo que a vovó falava? Na máquina é a mesma coisa. Assim, você vai ter que ir fazendo, conhecendo a máquina, entendendo o funcionamento da máquina. E eles têm lá, sabe, o curso lá de ensinar, vai fazer, vai ver vídeo na internet, vai fazer. E aí, vai testando. E eu, assim, eu fiz bastante alteração. E no começo eu tive alguns clientes que ficaram muito bravos comigo, muito bravos. Porque assim, a minha coxinha é tipo, nossa, tal. E aí eu vou falar uma coisa de verdade pra vocês hoje. Eu tenho 2 tipos de fabricação. Eu ainda tenho uma fabricação de salgado na mão. Eu ainda tenho. Porque eu tenho um cliente que paga por isso. Só que a minha coxinha feita na mão custa R$9. Quer comprar? É esse o preço. É esse. Você tem a coxinha feita na máquina, que tá mesma qualidade, mesmo recheio, mesmo tudo, tal. E você tem a da mão. Não, mas eu quero da mão. Ótimo. Paga por isso. Aí a precificação, que é para outra live, vai precificar. Precifica lá a hora da pessoa que tá fazendo e tudo. Precifica. Então vamos lá. Alguém fez uma pergunta. No começo, onde devo focar minhas energias? No planejamento. Sempre no planejamento. Planejar é errar antes de dar problema. Planejamento. Foque suas energias no planejamento, tá? Pare, estude, pesquise, pergunte, futique, mas vá nos concorrentes, compra salgado dos outros, experimenta, vai planejar. Primeiro de tudo, tá? Você vai planejar. Qual o líquido que eu empano? Muito bom isso. A própria Zine tem um negócio que chama-se ovo em pó. É flocogel. E eu uso o flocogel dentro da água na empanadora. Antes de eu comprar esse produto, que encarecia um pouco, assim, a minha coisa, o que eu usava? Eu usava o amido normal, não o modificado. Sei sim, Rafael, depois me chama que eu te passo no privado. O que eu fazia antes do flocogel? Então, vamos lá. Na mão, eu usava leite com ovo e água. Vamos falar da evolução? Na mão, leite com ovo e água. O risco disso azedar é gigante, ok? Na máquina, água com amido. As minhas primeiras receitas, água com amido. Amido normal, não precisa ser o modificado. Eu pegava a cada 1 litro de água, eu colocava 5 colheres grandes. Ou seja, cada colher tem uma média de 15 gramas, vai? Então você faz uma conta assim, a cada 1 litro de água, 100 gramas de amido. Então, eu vou fazer 5 litros. A minha empanadeira cabe 5 litros de água. Muito bem, 500 gramas de amido, mexe bem, vai ficar aquele caldo branquinho e eu empano. O que eu faço depois? Isso não estraga, gente. Leva pra geladeira, usa de novo no dia seguinte.
Qual o máximo que você usa, Priscila? 3 vezes. Eu nunca usei vinagre. Nunca usei, eu fiz isso. Até que eu hoje uso esse Flocogel, que é ovo em pó, que ele tem... Também assim, tem produtos químicos para ficha técnica, porque como eu vendo em supermercado, eu tenho que ter ficha técnica, e aí eu preciso de um produto mais específico. Mas também você não precisa. Aí, ó, tem gente que empana só com água e dá certo, então não é um problema. Como dar cremosidade para o recheio? Nossa, é ótima essa pergunta. Cremosidade para o recheio, você vai dar com bechamel. Agora, pelo amor de Deus, não é aquela água horrorosa que você leva lá com farinha e fica aquele trem branco, horrível. Isso não se chama bechamel para salgado. Nós aqui somos uma galera do capricho. Fala aí quem é caprichosa, fala eu. Fala aí, quero saber quem é do capricho. Não, nós somos do capricho. Eu falo assim que eu sou pobre, mas eu sou muito limpinha. Então, capricho, o que eu faço com o meu bechamel, tá? O meu recheio, eu vou abrir uma coxinha aqui pra vocês. O meu recheio, tá vendo? Ele não é branquinho, ele é assim, meio rosado, sabe? Meio avermelhado, assim. Eu não gosto do frango branco. No meu caso, é assim. E aí daí, assim, o que eu faço? É isso aí, ó. A galera do capricho aí, ó. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu cozinho o meu frango. Então, vamos começar lá no cozimento do frango. Eu cozinho o meu frango já com um monte de tempero. Eu coloco louro, eu faço um temperão assim, que é aquele trem muito gostoso e tal. E na água do frango eu já coloco coloral, um pouco, pra ficar rosadinho. O frango não tá aquele brancão assim quando termina de congelar. Então essa água tá cheia de tempero e do sabor do frango. Quando eu acabo com essa água, eu pego essa água, bato no liquidificador 1 litro dessa água, desse caldo do frango, com 300 gramas de farinha de trigo. Bato no liquidificador bem. Aí sim eu levo ela pro fogo com mais um pouco do caldo e vou engrossando o bechamel. Bem gostoso assim. Fazer aquele mingauzinho grosso, duro, não tem ralo não, tá? Mas, gente, ó, sem mentira nenhuma, a minha filha direto, ela quer pegar bechamel como se fosse molho e colocar em cima do bife. E colocar em cima do filé de frango e mexer no arroz. Eu falo, filha, não é pra isso, querida. Então, o que é? É um trem gostoso, tá entendendo? Que quando você vai misturar, aí as pessoas falam assim, ai não, as pessoas vão comer o meu frango, não tá gostoso. Lógico que não, você fez um negócio de água com farinha? Tem que ter sabor, não tem não. Aí você fez esse trem bem gostosinho. Gente, não é um negócio pra ficar pastoso, caindo, não. Olha aqui como o meu frango é bem consistente, ó. Bem consistente a minha coxinha. É o quê? É um pouquinho pra massa fazer o rolo e dá certo. Não, gente, desculpa estar comendo. Você entendeu? É pouquinho de bechamel pra fazer o rolinho. Se na minha coxinha vai catupiry, melhorou mais ainda. Eu misturo o catupiry, vai ficar um cremosão. É isso que eu faço. O que mais? Como saber a hora de investir em salgados congelados? Vai ter que estar no seu planejamento isso aí. Porque vai depender muito de para quem você vai vender. Porque às vezes, que nem por exemplo eu não vendo muito salgado. A minha maior venda não tá no congelado, tá no pronto. Porque a pessoa compra todo bonitinho e tal. Mas eu tenho que congelar. Aí o que eu fiz? Olha lá, ó, atrás de mim lá meu freezer, ó, bem no meio do meu salão. O que acontece? Aumenta o valor agregado. E aí a pessoa comeu aqui, gostou, leva pra casa. Entendeu? Ixi, fácil fazer fininha. As minhas parede de massa é você que escolhe na configuração da máquina. Parede de massa é por sua conta. Quantidade de recheio e de massa é você quem determina. Aí, ó, faz tudo com catupiry, ó, que legal. Próxima, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para começar meu negócio? Comprar o curso Salgadeiro da Priscila. Não é não?
Gente, assim, ó, o primeiro passo que você precisa ter tá lá no planejamento, entendeu? Esse treinamento meu SOS Salgadeiro, ele é justamente para quem não conhece nada e de gestão, de administração, sabe? É para aquela pessoa que, eu comecei a vender, eu tinha a receita da minha mãe, da minha avó, eu tenho uma receita ótima, mas eu não conheço de marketing, eu não sei o que é uma planilha na minha vida, ficha técnica, Deus me livre, é para essa pessoa. Tem o SOS Salgadeiros, que você vai lá e faz tudo isso rapidinho. Ah, fácil pra Bahia? Nossa, mãe! Tem como fazer salgados assados na máquina? Não, tem uma máquina própria para salgados assados. Nessa não. É só fritos. Empadinha dá pra fazer na máquina. Só, de assado só. Mas os outros, a massa não, por causa que tem a fermentação, né? Você só pode fazer a massa que não tem fermentação na máquina. Que tem fermentação, não dá. Gente, olha, a gente tá acabando. Olha só, Carol! Carol! As feras aí do meu SOS Salgadeiro. Todo mundo aqui tem dificuldade pra precificação. Ai, Maria, no SOS Salgadeiro tem uma aula que te dá o passo a passo. Detalha pra você, coisa mais fácil. Vai te ajudar muito. Ai, vamos fazer, gente. Vamos transformar. Então, gente, é assim, ó. Se você é salgadeiro ou salgadeira e deseja sair de operacional, melhorar os bração e virar gestora, né? Eu falo assim, né? Subir no salto e virar um empresário da alimentação, você precisa pensar fora da caixinha. Você precisa sair, nem que seja por 1 hora, por um dia na sua semana e pensar e planejar e desenhar e ter clareza para onde você está levando a sua empresa. É muito importante você criar uma mentalidade de sucesso, você entender assim detalhes pequenos para que você possa ter sucesso e não virar estatística, pelo amor de Deus. Sabe? Aí as pessoas falam assim: Priscila, pelo amor de Deus, o meu vizinho vende um centro salgado por R$40. Oba! Já ele tá falido. Mas eu não, eu tenho valor agregado, eu tenho um monte de coisa. Já ele vai virar funcionário dos outros. Já ele vai estar endividado e não vai dar certo. Não é assim que se precifica. Eu tenho que ter o valor agregado. Então você precisa conhecer um pouco dos bastidores da gestão da administração. Você precisa criar músculo de empreendedor que vê longe. E aí, gente, foi nisso que nasceu o SOS Salgadeiros. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se lá atrás, quando eu fali com 1 milhão de dívidas, desesperada, pondo em risco meu casamento, tantas coisas que me eram caras, eu soubesse das coisas que eu sei hoje, eu não tinha passado por isso, gente, eu não tinha. Se ao invés de eu ficar preocupada com a comida, com como está sendo feito o arroz, se o tempero que está usando é o meu mesmo. Imagina, gente, se eu tivesse preocupada, quem vai vender, será que eu tô tendo lucro, será que eu não tô? Será que o fornecedor tá me vendendo barato? Não, gente, eu saía para comprar aonde dava, no dia que dava. Eu não aproveitava a promoção, eu não fazia base de cálculo. Isso interfere diretamente no meu produto. Eu não parava para fazer uma ficha técnica, quanto que é para uma panela de arroz. Eu não parava para olhar assim, nossa, eu preciso de um programa de caixa melhor, que eu possa de qualquer lugar estar olhando as minhas coisas. E aí, gente, eu fui morrendo, me afogando, me sufocando. Eu fui perdendo a alegria, a felicidade. Eu não queria mais nada. Mais nada. Ai, que bonitinhas. Então, assim nasceu. Porque eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas que mexem com alimentação... Gente, a gente vende coxinha, vocês acham? Não, gente. A gente não vende coxinha. A gente vende família reunida. A gente vende festa de aniversário. A gente vende comemoração do dia especial. A gente vende facilidade daquela mulher que trabalhou o dia inteiro igual uma escrava, que não tem ninguém pra cuidar dela e chega à noite o filho me fala: mãe, tô com fome. A
gente vende muito mais do que um salgado. Mas muito mais do que isso. E aí, como é que eu tô conectando com essas pessoas? E aí eu falo assim, nossa, e essas pessoas que estão alimentando a humanidade, tá se matando.